Atenção. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Florianópolis. Essa reunião de hoje é uma reunião extraordinária, com pauta exclusiva ao projeto de lei 1801/2020, de autoria do senhor prefeito municipal. Então, quero aqui agradecer a presença do vereador Dalmo Menezes, vereador Renato da Farmácia, vereador Maicon Costa. Hoje, 28 de agosto de 2020. Esse projeto foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça da última terça-feira, onde este vereador Miltinho, é o relator, apresentou o seu parecer e foi solicitado vistas pelo vereador Maicon Costa. Consulto ao vereador Maicon Costa se possui, vai apresentar voto de vistas ao projeto, se vai apresentar, que faça a apresentação do seu voto de vista. Claro, vereador presidente. Fazer a apresentação, sim. Por favor. Vereador presidente, pode liberar o share screen para mim, por favor? Só um minuto. Aproveitar a oportunidade para cumprimentar os vereadores, vereador presidente, vereador Miltinho Barcelos, vereador Renato da Farmácia e o vereador Dalmo Menezes presente nessa comissão, sessão extraordinária. E também a assessoria da Câmara e também o público que nos assiste nesse assunto que é tão caro à cidade, né? Um assunto tão importante. Só peço para a TV Câmara aí, como eu estou no celular, peço para a assessoria da TV Câmara que me auxilie aqui como liberar o share screen para o vereador Maicon. Ali do lado de participantes, vereador. Vou em participantes. Ali onde do lado de participantes tem uma outra aba que agora para mim não. Peraí, deixa eu voltar. Eu voltei o hostel aqui e vou abrir. Isso. Tá Ok, bem. obrigado. Estou com a câmera fechada, mas eu estou aqui, tá? Tá, ok, vereador Guilherme. Tá ok, vereador Maicon? Liberado o share screen? Sim. Então, vocês me chamarem aqui? Então, vou pedir à assessoria que feche os microfones dos demais vereadores. Obrigado, Carlos. Bom, senhores, enquanto carrego o share screen aqui para este vereador, eu quero trazer aqui para vocês uma folha de rotina, tá? De uma autorização assinada pelo senhor Nelson Gomes de Matos Júnior. E até o presente momento, evidentemente, não se está certificado ou verificado com exatidão se essa assinatura é falsificada ou não. O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, nomeado pelo prefeito Jean Loureiro, ele fala, evidentemente, que isso aqui foi uma falsificação do documento, inclusive está em curso um inquérito policial na primeira DP, região central, para verificar essa falsificação dessa assinatura. Tá? Foi uma situação em uma área que não é uma área de favelização, de morro, né, de comunidade, enfim. Vejam só que o projeto 1801, ele versa não apenas sobre essas áreas, como alguns estão tentando colocar. Essa aqui foi uma outra área da prefeitura também, de tentativa de invasão. Isso aqui são alguns encaminhamentos deste vereador em relação a tentativas de invasões. Tá? Isso aqui é uma outra fiscalização, a qual nós tentamos acionar também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Floran,
e não conseguimos o apoio, tivemos que fazer o ato fiscalizatório porque faltavam fiscais da prefeitura. Isso aqui já é um alvará de licença concedido para esse documento, que anteriormente, 1 ano e meio atrás, foi possivelmente falsificado e foi encaminhado para essa Comissão de Meio Ambiente da Casa Legislativa, e até então não há um encaminhamento mais com mais energia dessa Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Florianópolis. Vejam que a data do requerente, que foi dia 7/2, e a liberação foi alguns dias depois, ele entrou com um processo, isso aqui eu acho que foi 3 dias depois ele conseguiu, a prefeitura foi bem rápida aqui para liberar, né? Apesar de ser um documento que, segundo informações, é falsificado. Mas, anos depois, o requerente conseguiu um documento verdadeiro, né? E, pelo princípio da precaução, enquanto há um inquérito investigando a falsificação do documento que estava em posse daquele ocupante ali, esse documento não deveria ser liberado, né? Tanto é que foi revogado por ação do nosso mandato. Fomos até, aí até que tem o número do BO, enfim, ou seja, vejam que os processos dentro da prefeitura são bem precários em relação às fiscalizações, né? Quanta precariedade dentro da prefeitura. Isso aqui mostra aqui a ação da Polícia Militar Ambiental, onde a gente foi ali. Bom, estou indo para outro caso. Eu trouxe alguns casos aqui para ilustrar. Isso aqui é uma fiscalização também do nosso mandato, a qual tivemos que insistir muito para a Floran e para a SMDU ir até o local, porque senão não teriam ido, tá? Não teriam subido. Isso é uma área que, inclusive, vai ser uma área utilizada para construções de habitações sociais do Minha Casa Minha Vida. E teve agente comissionado da Prefeitura Municipal de Florianópolis, está aqui o documento, inclusive de autofração, eu tirei aqui os dados, porque algumas dessas informações correm em sigilo e o abuso de autoridade, infelizmente, não nos permite trazer maiores informações, mas isso corre e eu exijo, inclusive, do prefeito Jean Loureiro que faça a exoneração desse cidadão que ocupa um cargo comissionado, enquanto o processo não é finalizado pelo princípio da precaução também. Tá? Vejam só, em um dos casos onde eu agi, tem um documento aqui, o que está em vermelho, esse documento... Vereador Maicon, eu vou pedir para o senhor se ater, a princípio, na leitura do seu parecer. Essa é a leitura do meu parecer, é uma leitura com mídias. Esse documento, vereador presidente, que está aqui, é um documento da prefeitura, é um envelope da prefeitura. Vejam que há interferência dos agentes da prefeitura em situações de invasões e ocupações irregulares, né? Olha o documento ali, eu tirei a cara das pessoas aqui, né, o rosto das pessoas, justamente pela questão do abuso de autoridade, né, para a gente esperar que os inquéritos sejam efetivamente. Aqui um outro caso, tá? Onde 2.100 árvores foram subtraídas e novamente a Floran, a SMDU, não esteve presente no caso e eu tive que agir, porque não há fiscalização de postura, né? A prefeitura não agiu aqui. Novamente, e há interesse da prefeitura em agir aqui, tem que agir, tem que colocar energia, e não agiu. Ficamos quase 5 horas lá. Tem casos, inclusive, que eu nem coloquei aqui ainda, tem muitos casos aqui, ó. Esse aqui é um outro, tá? Um outro caso, ó. Esse aqui é um outro caso, onde uma área, um logrador, veja ali, a instalação de poste e de água com relógio. Isso aqui é um logrador, é uma continuação de rua. Mais uma vez, a prefeitura demorou para agir nessa fiscalização e nós tivemos que agir. Aqui, tem um outro. Ver se eu consigo pegar aqui. Vou dar um stop para abrir os vídeos, para vocês terem noção. Veja só, essa é no Saco dos Limões. Mais uma vez, a prefeitura demorou para agir e nós tivemos que agir. Pessoal, eu estou aqui com o Jason, liderança comunitária do Saco dos Limões, e essa área aqui ao lado do posto Ipiranga é uma área da prefeitura, só que ela estava cercada. Um cidadão que se diz dono da área, estava tentando grilar essa terra aqui, cercou e estava tentando fazer uso capião de área pública, que não é possível, né? Nós estamos devolvendo a área para a comunidade, Jason, com um caminho para que as pessoas possam circular. Aqui ao lado da Igreja Batista Nacional, bem na entrada do Saco. Bom, esse é mais um exemplo no Saco dos Limões. Nós temos aqui diversos outros exemplos, né? Tem aqui
Essa aqui, ó. Vamos mostrar agora como, quando há interesse da prefeitura, as coisas seguem com velocidade. Essa aqui foi uma outra no Saco dos Limões, mas, evidentemente, na cara... Vereador Maicon, olha só. Desculpe lhe interromper, mas, assim, nós recebemos aqui o seu parecer. O parecer... Eu estou fazendo essa é a ilustração do parecer, que cada ponto desse, vereador presidente, ele está na imagem. Estou lhe pedindo licença, e o parecer, a apresentação que o senhor está fazendo um relato de atuação do seu mandato. Não, eu estou... O senhor enviou. Então, eu vou pedir para que o senhor faça a leitura, por favor, eu estou ilustrando o ponto de vista apresentado pelo senhor. Não podemos aqui deixar o senhor fazendo um histórico de atuação do seu mandato e não fazer a leitura do seu voto de vista apresentado. Estou lhe pedindo, por favor, que faça a leitura do voto de vista enviado por documento pelo senhor para esta comissão. Se o senhor tem algum problema de mostrar situações onde a fiscalização da prefeitura é vacante? A regra, vereador, o senhor está fazendo a apresentação... Eu estou apresentando o meu relatório. Essa é a maneira de eu ilustrar o meu relatório. Eu gostaria que o senhor permitisse que eu faça isso. Espera aqui. Pode falar, vereador Santos. Não, Betinho, é o seguinte, assim, eu acho que o Maicon está fazendo... Ele tem o senhor deu tempo para ele apresentar, não foi? Para fazer a leitura do voto de vista e posteriormente... Essas questões de ocupação, de alvará falso, tudo as pessoas compreendem muito melhor fazendo a visualização. No tempo que ele tem, o senhor tem que permitir que ele faça, depois o que vai valer mesmo vai ser os nossos votos, é isso que vai valer. O tempo que ele tem era 4 minutos, né? Tá bom, isso muito bem, só estou dizendo aqui no tempo que ele tem. Por isso que eu estou pedindo... Vai deixar o tempo aí, o senhor é que decide, claro. Entendeu? Se não quiser deixar eu apresentar meu voto de vista, é uma matéria extremamente cara e importante para a cidade. Concordo, vereador. É um assunto relevante. Agora, se o senhor está menosprezando esse assunto de invasões, tudo bem, vereador presidente, eu paro por aqui. É uma decisão do senhor. Se o senhor acha que não é equivalente, não é proporcional, não é relevante, eu paro. Eu quero estar aqui e trazer, eu quero mostrar que eu me debrucei sobre o assunto tão importante. Eu quero mostrar agora o último que faz o link para eu fazer a leitura do parecer. Eu posso terminar? Então, por favor, vereador, senhor, como quando há energia... Vamos conceder mais a prorrogação do tempo mais uma vez, vereador. Por favor. Presidente, eu vou mostrar o último vídeo, tá? Eu estou até pulando vários vídeos que eu tinha aqui, porque para mostrar como, quando há interesse da prefeitura, vejam só, as demolições elas são feitas. Essa aqui foi na cara do gol, perto do túnel Antonieta de Barros. Olha lá. A demolição. Vejam que a respectiva lei, né, tá vendo? A demolição do Saco dos Limões. Essa demolição do Saco dos Limões, ou seja, quando se tem energia, quando se tem vontade política, as demolições acontecem. Essa lei, na verdade, ela pode reforçar e dar segurança jurídica, mas para áreas de preservação permanente, para áreas públicas, não há necessidade da respectiva lei. Já há cobertura da lei para os agentes públicos, inclusive o próprio Ministério Público, na última reunião que nós tivemos, e o vereador Celso Sandrini não me deixa mentir, reforça isso, ou seja, a respectiva legislação já permite esse tipo de demolição sumária em áreas de preservação permanente, em áreas que são de domínio da prefeitura, ou seja, você não precisa notificar o próprio proprietário é a prefeitura. Então não tem todo esse trâmite, como o prefeito Jean de Loureiro foi para o grupo ND tentar dizer, tem que notificar o proprietário por AR, enfim. Seu voto de vista, vereador. Eu vou lá para o meu parecer já, vereador. Agora o senhor está querendo, parece que o senhor está querendo tirar o pai da forca num assunto tão importante para a cidade. Eu vim aqui para trabalhar, vereador presidente. Eu estou aqui para trabalhar, não vim aqui para fazer negócios. Eu tenho todo o tempo do mundo para apresentar um assunto que é extremamente importante e caro para a cidade. Se o senhor me permitir, eu gostaria de ter tranquilidade para apresentar o meu relatório. O senhor não vai me tirar do eixo. Funciona com a tranquilidade da forma que o senhor quer. Isso não tem todo o tempo do mundo, porque nós temos regras a serem e cada um tem um tempo determinado para a sua apresentação. Esse assunto, vereador, esse é um assunto que carece a cidade, vereador. O senhor está querendo dizer, o senhor está querendo limitar os tempos de uma discussão de uma comissão. É o link, é o coisinha da Câmara. Vamos lá, eu vou abrir meu relatório aqui. Vamos perder, né? Vamos perder de 1, 2, 3, 4, 2.
Só um minutinho, vereador presidente, que eu tenho que conectar aqui o WhatsApp para poder pegar o meu relatório, tá ok? Tá abrindo e conectando aqui. Estava na mão aqui, mas o meu WhatsApp web acabou dando problema. Já abriu. Agora vamos lá. Os senhores querem que eu compartilhe o relatório com os senhores ou não há necessidade de abrir o share screen? Posso fazer só a leitura? Só a leitura para a gente, por favor, vereador. Eu tinha vários outros aqui, vídeos e outras situações, inclusive de outros vereadores também, mas parece que não vai dar para fazer a apresentação até pelas imposições que o senhor me coloca, vereador Milton, infelizmente. Está abrindo aqui o meu relatório, tá? Eu, como presidente, tenho que seguir a regra estabelecida na comissão, entendeu? Mas nós temos até 1 hora aqui, vereador presidente. 1h30, começa a CPI. Então, o senhor, por favor, vereador. Eu vou fazer a leitura, vereador presidente, tá? O projeto de lei complementar 1801 de 2019, autor, Executivo Municipal, dispõe sobre atos infracionários contra a ordem urbanística e estabelece procedimentos de fiscalização e dá outras providências. Procedência à Comissão de Constituição e Justiça. O que pese, vereador, análise das emendas, não há como discorrer apenas as emendas sem levar em consideração todo o rito processual, justamente porque, quando chegou ao plenário, se observou inoperâncias de determinadas comissões. Então, esse vereador precisa analisar todo o projeto, porque o rito do projeto nas comissões de mérito não foi adequado. Portanto, eu faço uma análise não apenas da questão da legalidade, da constitucionalidade desse projeto, mas, em especial, nesse momento, da justiça, que é a última letrinha dessa comissão, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Tá? Relatório. Trata-se do projeto complementar 1801, de 2020, da autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre atos infracionais contra a ordem urbanística e estabelece procedimentos de fiscalização e de outras providências. Diretoria Legislativa, nas folhas 19, informou que a matéria deveria passar por correções, a fim de evitar afronta às normas relativas à boa técnica legislativa. A Procuradoria, nas folhas 29 e 33, observou diversos óbices e deu pela inadmissibilidade, argumentou que não cabe regime de urgência, que a norma representava uma dispersão normativa e alertou ainda para que nenhum ato se configurasse em invasão de propriedade sem a devida ordem judicial. Vejam que o direito à propriedade aqui também, né, foi colocado pela Procuradoria da Casa como algo bastante importante, que a gente não pode extrapolar. Verificou o ferimento de diversos princípios constitucionais e asseverou que falta o clareamento, em diversos pontos do texto analisado. O presidente da CCJ voltou para si a relatoria da matéria em 2 de fevereiro de 2020. Vossa Excelência, vereador Milton. Apenas um mês depois, né? Vejam, portanto, após o prazo regimental de avaliação da proposição, em 5 de março de 2020, a Prefeitura apresentou um substitutivo global à matéria nas folhas 35 e 49. Logo seguido, em 12 de março, o vereador Milton Barcelos exarou seu parecer pela admissibilidade do substitutivo global, sem nova consulta à Procuradoria. Tal parecer foi a votação apenas em 5 de maio. Vejam, a matéria não carece. Não é permitida a urgência, por ser uma matéria codificada segundo a Procuradoria da Casa, que é a nossa, para quem não conhece, são os nossos advogados. O advogado da institucionalidade da Câmara, né, não o vereador especificamente, pessoalmente, da instituição. Olha quanto tempo a base governista demorou para apresentar as mudanças num projeto que ela disse ser tão importante. E a culpa é de quem apresentou a emenda no plenário, que pediu 7 dias para corrigir o projeto? Vejam como é bizarro, né? E aí eu tiro aqui o chapéu para os vereadores que assinaram a emenda. Eu também estava relutando em assinar, mas fiz certo em assinar a emenda e quero parabenizar os demais vereadores que assinaram essa emenda, bem pelo contrário do que tenta emplacar a mídia local, principalmente o ND, querendo colocar a pecha nesses vereadores, que somos nós os responsáveis pelas invasões.
na cidade, como se isso não fosse um problema de anos e anos, né? O prefeito Jean Loureiro, inclusive, foi 20 anos vereador, foi 4 anos deputado, 3 anos prefeito, e só agora, à véspera das eleições, toma uma medida com mais energia em relação às invasões. Conta aqui pro bonequinho, como dizem por aí. Em seguida, o projeto recebeu pareceres favoráveis na Comissão de Trabalho, Legislação Social, Serviço Público, nas folhas 55 e 57, de Orçamento e Finanças e Tributação na folha 63 e 67, de Investições e Obras Públicas na folha 69 e 71, e no Meio Ambiente nas folhas 72 e 76. Vale ressaltar que nessas duas últimas comissões as reuniões foram de flashes, foram bem rápidas, e não analisaram efetivamente o mérito, o que me leva, na análise da emenda, a obrigatoriedade, de maneira compulsória, a versar sobre a questão de justiça nesse projeto. Uma vez em plenário, houve a apresentação da emenda 77, nas folhas 77 e 78, que a relatoria da CCJ não acata no parecer do vereador Miltinho. Ele não analisou a constitucionalidade da emenda, foi no mérito da análise preliminar. Preliminarmente, cabe salientar o sábio posicionamento da douta Procuradoria ao se atentar que tal matéria estaria abrangida dentro do Código de Obras de Florianópolis e de não dar provimento ao regimento de urgência da matéria por se tratar de matéria codificada. Vejam, o assunto merece urgência, mas a matéria precisa ser debatida, né? São coisas diferentes. Invasões, ocupações merecem urgência do poder público, mas a matéria, como trata do Código de Obras, carece um rito que seja efetivamente debatido. Em nosso gabinete, observamos atentamente o conteúdo do substitutivo global apresentado e é digno que nota quase a totalidade do conteúdo originalmente proposto está englobado no substitutivo global. De início, isso evidencia que o projeto inicial se tratava, na verdade, de uma manobra para que o projeto talvez pudesse ter o regimento de urgência aprovado, sem que houvesse os necessários diálogos e sem alterar matéria tão importante. Costumeiro da base do governo e desse governo de Jean Loureiro que não debate com a sociedade, é sempre de maneira ditatorial, inclusive Vossa Excelência, que é do partido do prefeito Jean Loureiro, o vereador-presidente do DEM, líder desse partido, inclusive, sabe que o prefeito Jean Loureiro é um ditador, inclusive já fez decreto para revogar alguns PDLs, para assustar alguns decretos do próprio prefeito do seu partido. Tal prática ficou ainda mais clara quando descumprindo os prazos por ele mesmo estabelecido, o vereador Miltinho DEM, presidente da CCJ e líder do partido do prefeito, demorou mais de um mês para relatar o projeto, apenas fazendo uma semana após a apresentação do substitutivo global. Como facilmente observado, as considerações da Procuradoria de folhas 32 não foram sanadas. Assim, o escreveu o procurador antes de apontar problemas nos artigos 3º, 6º, 10º, 35, 36 do projeto original, e cujos teores mantiveram com o substitutivo global. Em verbos, abre aspas, alerto para que nenhum ato se configure em invasão de propriedade sem a devida ordem judicial, fecha aspas para o procurador. Observe-se também que em alguns artigos da presente lei não alteram absolutamente em nada o que está no texto, como no caso do atual artigo 48 da LCM, número 60 de 2020, supostamente alterado pelo atual artigo 6º do substitutivo global, que falta de perícia é essa que causou uma mudança que nada muda. Nada muda essa mudança. Enfim, vejamos agora os riscos decorridos a partir daí. Podemos ter um projeto de lei aprovado nessa casa, a dita Câmara Municipal de Florianópolis, que pode acabar judicializado, inclusive tornando também inválidos os artigos que hoje já permitem barrar as invasões ilegais. Ocupações ilegais. Podemos estar aprovando, portanto, um enorme retrocesso. O que parece ser um avanço, na verdade, pode ser um retrocesso. E eu vou falar sobre isso ainda mais nesse parecer. Sobre isso, cabe uma parte. O problema maior não é a legislação atual. Como eu mostrei que, quando quer, a máquina vai lá e derruba ali no Saco dos Limões antes do túnel. Que se depara com o atual Código de Obras do município encontra diversos dispositivos para dificultar a ocupação ilegal e possibilitar uma melhor e mais eficiente fiscalização.
Mas de que adianta ter todo um arcabouço jurídico, por sinal, já existente, se o próprio município não conta com pessoas para atender essas demandas? A título de exemplificação, hoje em Florianópolis temos para a ilha apenas 10 profissionais fiscais de posturas. Número muito aquém. Deixa eu só fazer uma anotação aqui para não esquecer de um outro assunto que eu preciso trazer aqui. Dez profissionais de posturas. Muito, né, aquém do que a gente efetivamente precisa. Número muito menor, por exemplo, comparado com para fim de comparação, o Biguaçu, com 15%, né, da nossa população, tem os mesmos 10 fiscais, enquanto a pequena Tijucas, aqui na Grande Florianópolis, seguido para a região do Vale, conta com 14 fiscais. E Joinville, que seria um modelo comparativo, tem mais de 100 fiscais de posturas. Há ainda sérias dúvidas em relação à efetividade prática da aplicação da lei. A maquinário próprio para a execução das demolições sumárias, seria necessária a contratação de uma empresa encarregada de tal demolição? Há capacidade financeira para se proceder a essa contratação? É muito fácil vir aqui criar uma lei que supostamente facilitaria uma demolição sumária, mas será que isso é mesmo que vai acontecer uma vez que não há pessoal em número adequado e maquinário e que isso é feito de maneira terceirizada? A gente também precisa cobrar isso da prefeitura. Caberia ainda questionamentos claros. O aumento de concentração do poder em cima dos pouquíssimos profissionais que hoje a prefeitura dispõe não serviria para selecionar alvos fáceis para operações midiáticas próximas às eleições, a exemplo do que ocorre em ZEIS, zonas especiais de interesse social, no maciço do Morro da Cruz, em locais que não se configuram em área de preservação permanente, em vez de focar em áreas de pessoas mais abastadas ou com influência política? Nós sabemos, senhores, como funciona dentro da prefeitura. Há um critério claro e transparente de como essas ações vão acontecer? Não há. Todo mundo sabe que para aprovar um projeto dentro da prefeitura, você tem que pedir amém para 1, 2 ou 3, tem que ter padrinhos lá dentro, as coisas não andam dentro da prefeitura. Então parece que nós estamos construindo a casa pelo telhado. Temos exemplos claros de não fiscalização em residências de altíssimo padrão na Lagoinha ao norte, no Lagoinha do Norte, né, lá perto da Ponta das Canas, no Costão da Joaquina, em área de preservação permanente. Também recente denúncia formalizada por nosso gabinete, observamos um servidor comissionado desmatando de forma irregular. No próprio bairro em que eu moro, né, tivemos a máquina pública da prefeitura, o maquinário da prefeitura utilizando para demolições de árvores em uma área verde do bairro. A própria prefeitura derrubando área verde. Se não se fiscaliza nem o que está sobre o próprio bojo da prefeitura, não seria uma alteração no Código de Obras que o faria. A lei é um mero pedaço de papel. Ela só funciona mediante o cumprimento por parte das pessoas. E para isso, faltam pessoas na qualidade de fiscais responsáveis e dignos para tal destinação. Ainda mais, ao contrário do que pequenas mídias apresentam, por aí pequenas no espírito, as alterações propostas pretendem diminuir o valor a ser cobrado pelas infrações atualmente. Opa! Como assim? Nós queremos combater as invasões, as ocupações irregulares e estamos diminuindo as multas com a respectiva legislação? Isso mesmo. Em diversos casos, os valores mínimos caem pela metade, ou para um terço, e os valores máximos caem entre 50% e 90%. 90% de queda em multas para quem está fazendo ocupação irregular. Quem que isso favorece? Está favorecendo quem? Isso, o UND falou que as multas vão cair? Nós estamos diminuindo as multas para as ocupações irregulares? Não estou entendendo. Parece que as coisas não estão, a letra da lei não está em desacordo com o discurso e com a narrativa dada pelo prefeito Jean Loureiro e pela base governista. É isso mesmo que estamos aprovando, senhores. Que uma lei supostamente feita para evitar invasões vai diminuir extremamente as multas
que quem cometeu danos ambientais e a ordem urbanística. Não sejamos hipócritas, senhores. Não sejamos hipócritas. Imaginem que, supostamente, uma pessoa tenha cometido ocupação ilegal e que os fiscais verificaram a infração em loco e aplicado uma multa. Imaginem agora que essa mesma pessoa seja cabo eleitoral de algum vereador e tenha obtido um cargo comissionado na prefeitura. Parece hipotético, né? Mas não é não. Poderia essa pessoa hipotética seria beneficiada por este projeto, diminuindo os valores a serem ressarcidos à municipalidade? A nosso entender, sim. Essa situação, aliada à judicialização da matéria, criaria um vácuo de insegurança jurídica que apenas beneficiaria aqueles que já não cumprem a legislação, que é uma situação da maioria dos grileiros do nosso município, das quadrilhas que utilizam, inclusive, a municipalidade, a institucionalidade. Agora imagina um caso concreto. Se, porventura, o prefeito municipal alterasse o importante decreto 18744 de 2018, que foi uma proposta, inclusive, do nosso mandato, que dispõe sobre o licenciamento de edificações em terrenos que não estão homologados ainda em áreas de marinha. Uma pauta importante que o nosso mandato provocou. Imagine se o prefeito, em exercício, modificasse esse decreto e, a não conceder alvarás para a habitação de uma pessoa, mesmo com todos os projetos corretos feitos por um engenheiro qualificado, simplesmente chegasse e demolisse a moradia. Absurdos assim ocorrem pelo fato dessa lei não ser clara o suficiente. Eu quero abrir o share screen, porque isso aqui é um capítulo à parte. Isso aqui vale uma exemplificação, porque isso traria um problema muito grande, senhores, para quem tem escritura pública, registro no cartório de imóveis, financiamento pela Caixa Econômica, mas que, pelo plano diretor, se não houvesse o respectivo decreto, ela teria a demolição sumária dos seus imóveis. Pasmem. A taxa de ocupação dos terrenos de marinha varia de 2% a 5% do valor do imóvel. Quem deixa de pagar o tributo à SPU por 3 anos pode ter o direito de domínio cancelado. 1/3 do bairro Carianos é atingido pela essa suposta demarcação de marinha feita pela SPU, que na verdade é muito hilária. Muita gente questiona a forma que a SPU fez o estudo para recriar uma linha de costa de 184 anos atrás. A gente precisa refletir sobre isso, porque aqui não é invasão. Nós temos 70% desses imóveis têm escritura pública registrada no cartório de imóveis e muitos deles financiados pela Caixa Econômica Federal. Um equívoco na interpretação do plano diretor, dizendo que as áreas de terreno de marinha são não edificantes. Mas se essa área não foi homologada, ela não é terreno de marinha. Portanto, o proprietário que tem escritura pública, registro no cartório de imóveis, tem o direito de construir naquilo que é seu, como eu já disse, de fato e de direito. Bom, senhores, se o decreto, que é uma legislação frágil, for revogado pelo próximo prefeito ou mesmo pelo atual prefeito, as pessoas que estão em áreas que não estão homologadas em terreno de marinha podem ter seus imóveis derrubados. Olha a bizarrice da bizarrice. Mesmo tendo escritura pública e registro no cartório de imóveis, porque o respectivo plano diretor coloca elas como não edificantes. Então, o direito à propriedade, o direito ao contraditório, ele também precisa ser observado e precisa ser debatido. Com isso, continuo o meu relatório. Os ritos do devido processo legislativo dessa casa devem ser claros. Qual o problema em se ouvir órgãos técnicos como a Procuradoria e a Assessoria de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, que possui servidores de carreira? Nós estamos falando de ouvir a Procuradoria dessa casa, que não foi ouvida, no substitutivo global, e a Assessoria de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, o engenheiro Ivan, funcionário de carreira da Prefeitura que está cedido à Câmara Municipal, um excelente profissional que tem que se manifestar nesse projeto. Código de Obras, como que a engenharia não vai se manifestar no Código de Obras? Se manifesta em todo o projeto de nomeação de rua. Como é que um projeto desse, tão importante, um engenheiro da casa, senhores, não vai se manifestar? Por favor, senhores. Por favor.
Não existe nos autos qualquer indicação de manifestação da sociedade civil organizada, dos órgãos representativos e do próprio Ministério Público. O Ministério Público não se manifestou. Formalmente, à disposição deste vereador, temos apenas a substancial manifestação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, o CAU, com a qual corroboramos, através do ofício 1229 de 2020, endereçado ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Fábio Braga, cópia anexa ao respectivo entidade representativa, apresenta sua análise e preocupação da seguinte forma. Quanto a prerrogativas dos profissionais atacadas. Abre aspas. Em que pese salutar a preocupação da Prefeitura Municipal de Florianópolis com o aprimoramento da ordem urbanística, o referido projeto de lei complementar municipal de complexidade evidente foi elaborado à revelia das instituições que diariamente trabalham com a temática do planejamento urbano. Quem está no campo no dia a dia não foi ouvido. Quem conhece de fato dessas questões não foi ouvido, não somos nós, vereadores. Nós não conhecemos nada perto de quem está no campo, com propriedade, envolvido com essas questões. No particular, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, CAU, que além de atuar em diversas frentes relacionadas ao tema, exerce importante função de zelar pelo exercício profissional e pelas prerrogativas dos arquitetos e urbanistas catarinenses. O projeto de lei complementar em análise ofende frontalmente as prerrogativas dos arquitetos e urbanistas, além de ser imiscar incompetência deste conselho profissional ao sancionar o exercício da profissão com expressiva multa e, ainda mais grave, com a interrupção do registro profissional no cadastro de profissionais habilitados no município de Florianópolis e com a, abre aspas, suspensão do cadastro pelos órgãos municipais, impedindo o arquiteto e urbanista de figurar como responsável técnico em qualquer modalidade do processo administrativo junto aos órgãos municipais licenciadores. Vejam, eu acho, sim, que o município precisa agir em relação a profissionais, porque existem bons advogados e péssimos advogados, existem bons arquitetos e péssimos arquitetos, existem quem participa, arquitetos que participam, inclusive, do fomento às ocupações irregulares, existem, mas a discussão da legalidade disso precisa ser observada por essa Casa Legislativa. Essa Câmara Municipal precisa, ainda que eu fiz um voto de vista e não tenha observado lá atrás, hoje eu observo porque o CAU se manifestou, ou seja, a importância de a gente ouvir as entidades e também de respeitar a questão do registro dos profissionais. Isso é uma questão de constitucionalidade que essa comissão, aí eu já entro para a parte de constitucionalidade, precisa observar para que não se tenha uma DIN nessa legislação. Nós precisamos construir com eles. Essa legislação precisa ser construída com várias partes, com várias entidades, para que essa legislação seja de fato aplicável e que a gente não tenha aí uma enxurrada de ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Quanto à necessidade de realização de audiência pública, tá? E participação popular. Ademais, o substitutivo global, por recomendação da Procuradoria da Câmara Municipal de Florianópolis, tenciona implementar modificações no Código Municipal de Obras. Lei Complementar número 60, de 2000, que está 2020 está errado, cuja relevância e impacto pressupõe a ampliação do debate e a imprescindível manifestação de todos os setores da sociedade envolvidas com essa temática, sob pena de transfigurar-se em mais uma norma despida de legitimação democrática. Nós temos que construir com as pessoas, não para as pessoas de maneira assodada, como está querendo o prefeito Jean Loureiro e a base governista. A propósito, rememoro que, nos termos do artigo 2º, inciso 2º do Estatuto da Cidade, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Gestão democrática por meio da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos programados e projetos de desenvolvimento urbano, e que, segundo dicção do artigo 43, parágrafo 2º, abre aspas, para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: debates, audiências e consultas públicas. Por que o projeto ficou 1 ano com a base governista, passou em comissões de mérito, e vocês não pediram isso lá atrás? Eu não estou nessa comissão, se eu tivesse, eu tinha feito pedido.
Eu estou na Comissão de Constituição e Justiça, e eu acho que na Comissão de Constituição e Justiça não era o pedido para audiência pública. Teria que ser feito na Comissão de Viação e Obras Públicas, na Comissão de Serviços Públicos ou na Comissão de Meio Ambiente. A audiência tinha que ser lá. Foram aprovadas em 2, 5 minutos, 10 minutos, reuniões que foram de flashes. Por meio de planos diretores participativos, legislações vinculadas, ajustadas à realidade, procedimentos constitucionalmente garantidos, é que se alcança mais facilmente a funcionalidade social das cidades, com reflexos positivos da melhor urbanização e justiça. E aqui se faz referência ao nome Constituição e Justiça. Para todos os munícipes, esses reflexos benéficos vão proporcionar aos cidadãos um estado de bem-estar absolutamente essencial para o exercício dos direitos fundamentais. Acrescentando-se ainda o que prevê o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1º do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 2001, no que dispõe dos processos de fiscalização da devida implantação do plano diretor e da política urbana, uma vez tratar-se de instrumentos de planejamento ainda não devidamente estabelecido, onde a codificação, ora a ser alterada, deve receber o mesmo tratamento, sob pena de estabelecer uma insegurança jurídica ainda mais temerária do que a que atualmente se encontra, pelo que se estabelece. Eu vou destacar aqui o artigo 40, no seu parágrafo 4º, inciso 1º. A promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. A entidade é bem direta na análise apresentada, e isto, por si só, já coloca luz sobre a necessidade irrefutável de oitiva às demais, por tratar-se de matéria codificada, já devidamente apontada pela Procuradoria desta Casa Legislativa, que, por conta disso, derruba, inclusive, o inicial e irregular rito de regime de urgência. Além do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, outras entidades e órgãos devem ser consultados, como o mesmo fundamento que ataca o esvaziamento de participação popular no processo. A exemplo do Conselho Regional de Engenharia e Agrônomo de Santa Catarina, o CREA, a CIF, que se manifestou querendo se manifestar, e o documento não chegou para a gente, o presidente reteve esse documento com ele, infelizmente, o Sinduscom, a CDL, o CRECI, a AMECOM, que é a Associação dos Consegues, as associações de moradores. É preciso fazer um debate e construir uma legislação que seja para as pessoas, construído com as pessoas, não apenas para as pessoas, sem as pessoas e a sociedade civil, senão vai ser uma lei inócua, não vai ser aplicada. Sem que pare qualquer dúvida quanto à relevância técnica das manifestações, ainda que representativas, a própria assessoria de engenharia da Casa Legislativa não foi consultada. Parece que eu sou um sonhador. Eu estou querendo que as entidades sejam consultadas, se nem a assessoria de engenharia da Casa foi consultada. Que a força do mérito nas respectivas comissões possa ser restabelecida, consagrando a participação popular. Se assim não entenderam os pares dessa comissão de Constituição e Justiça, repito, e Justiça, diante da direção encontrada no parecer da Procuradoria da Casa Legislativa. Cabe ainda avaliar as emendas apresentadas em folhas 77 e 78. Não se observa óbice de natureza constitucional nessas emendas que impeça sua normal tramitação na Constituição de mérito. Observa-se apenas uma redação deficitária, mas facilmente compreensível por quem a ela se atenta. A primeira emenda, tida como artigo 1º, é de fundamental importância, e nisso discordo do vereador relator, vereador Miltinho Barcelos do DEM. Infelizmente, nem todo fiscal de obras age com responsabilidade devida. Por vezes, inclusive, não registra todo o material apreendido ou não deixa nos locais propícios, facilitando episódios de furto que acabam recaindo sobre a municipalidade. A posse do material por um fiscal em sua residência... Posso continuar? Em sua residência, a posse do material por um fiscal em sua residência pessoal não quer dizer, em hipótese nenhuma, que esteja sob a responsabilidade da prefeitura. Não é a residência de um servidor comissionado ou não, ou bem próprio
municipal. A compreensão distinta que este vereador do vereador relator apenas deixa ainda mais claro o quanto a clareza falta ao próprio projeto de lei complementar apresentado. No tocante à técnica legislativa, Lei Complementar Federal 98, de 1998, a clareza é um dos itens fundamentais a uma boa redação. Como este projeto pode, então, cumprir a boa técnica legislativa se há itens controversos no seu entendimento, resultando em ações práticas baseadas em compreensões distintas. A segunda emenda apresentada, artigo 2º, na folha 77, apesar de mal escrita, e eu faço meia-culpa, eu assinei essa emenda, ela foi mal redigida, ela precisa de correções. É facilmente compreendida, apesar de estar mal redigida, a gente consegue compreender, só um pouquinho de esforço, e pode ser corrigida. Curioso observar como o vereador relator se debruçou tanto sobre o substitutivo global, mas tão pouco sobre essa emenda. O que pretende o artigo é suprimir completamente o artigo 15, cuja redação do caput inclui a seção 5A e o artigo 58A na Lei Complementar 60 de 2000 que possam vigorar com a seguinte redação. Fecha aspas, né? Na verdade, redação. Vou repetir. Abre aspas, inclui a seção 5A e o artigo 58A na Lei Complementar número 60 de 2000, que possam vigorar com a seguinte redação, fecha aspas. Segue no artigo 15 a redação proposta do substitutivo global. Basta uma rápida verificação à folha 47, que a gente vai conseguir observar isso. Nesse ponto, apesar de ser contraditório a ideia em seu mérito, não é de minha competência avaliar o mérito na Comissão de Constituição e Justiça, em conformidade com o que diz o regimento interno. Entretanto, não há sem nenhum impedimento para que o projeto possa tramitar sem o artigo 15 do seu substitutivo global. Caberia às comissões de mérito apenas fazerem esse valor de juízo e essa análise, não a essa Comissão de Constituição e Justiça. E por que não fazê-las? Qual o motivo de não querer ampliar o debate sobre um assunto tão caro à cidade? E mais, a quem interessa a judicialização desses artigos e da fiscalização já presentes atualmente no Código de Obras? A quem interessa diminuir o valor das multas por invasões e ocupação irregular? Sabe aquele jabuti tão dito aí nas legislações federais? Isso aqui, olha, não é um jabuti, isso aqui é um elefante colocado pelo prefeito Jean Loureiro para que se dê um adim. Faz uma medida midiática, eleitoreira, antes das vésperas das eleições, e permite que se coloque um adim numa legislação. Isso é um verdadeiro jabuti de Florianópolis, o elefante de Florianópolis, um mamute. Antes de finalizar, merece uma nota de fato que o Ministério Público de Santa Catarina, que foi provocado para a tomada efetiva de ações por parte da Prefeitura Municipal de Florianópolis, ao contrário do que disse o prefeito Jean Loureiro, ao contrário do que tentaram pregar, não foi consultado para opinar sobre o projeto. Palavras dos procuradores na última reunião, onde esteve presente este vereador, o vereador Afrânio Bopré, o vereador Celso Sandrini e o vereador Marquito e o vereador Lela. Tá? Conforme informou o órgão na reunião realizada no dia 24, segunda-feira, reunião que levou 2 horas, tá? Em que vocês querem atratorar o projeto de qualquer jeito. São perguntas que merecem ter uma resposta, em defesa à honra da cidade e dos seus cidadãos. Do voto, senhores. Parece que não ia chegar, né? Do voto. Dou pela diligência como encaminhamento do projeto para a Procuradoria da Câmara, que ela precisa se manifestar, a Assessoria Técnica de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da Câmara, dentro do mesmo prédio, é só pegar o projeto, descer as escadas ou o elevador, ou subir, dependendo de onde você está, onde o pessoal está, e entregar, pedir para o pessoal fazer uma manifestação. E pelas diligências externas ao CREA, ao Sinduscom, à CDL, ao CRECI, à Associação Metropolitana dos Consegues, a AMECOM, que eu acho que é importantíssima que os Consegues se manifestem a respeito do assunto, e as associações de moradores também deveriam estar inclusas aqui, mas seriam incluídas aqui, seriam muitas, e isso poderia tardar o projeto, e acho que poderia, aí na audiência pública, serem contempladas.
o Ministério Público de Santa Catarina, o Ministério Público Federal e a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Reforçamos ainda o entendimento para a realização de audiência pública no âmbito das comissões de mérito dessa casa. Finalizo, senhores, dizendo que uma das maneiras que nós poderíamos ampliar a nossa fiscalização de postura seria ter a alteração de uma legislação que permite que a Guarda Municipal de Florianópolis, que já está, inclusive, acobertada na Lei 13022, que é o Estatuto das Guardas Municipais, pudesse virar um policiamento de postura, dando a prerrogativa para a Guarda fazer as fiscalizações de postura. Isso ampliaria a capacidade que a gente tem dos fiscais hoje, que são apenas 10, montando uma estruturação onde a Guarda Municipal pudesse apoiar. Com isso, a respectiva legislação seria muito mais fácil de ser aplicada e não seria seletiva, não estaria concentrando o poder na mão apenas de um pequeno grupo que muitas vezes com boas intenções, muitas vezes com vontade, não consegue efetivamente cumprir o seu papel, justamente porque a cidade é grande e pelos comparativos que já foram feitos por este vereador. Então, vejam que nós estamos construindo talvez a casa pelo telhado. Esquecemos de fazer as lições de casa anteriormente, um debate mais profundo, melhorando as legislações que são satélites e acessórias para o cumprimento dessa legislação. Concluir, vereador Maicon. Estou concluindo, vereador presidente. Então, nesse sentido, vereador presidente, eu que me preparei, né, com bastante calma, com bastante tranquilidade, para discutir esse projeto num ambiente tranquilo, para discutir ele, para trazer informações, eu peço encarecidamente aos senhores que a gente possa chamar uma audiência pública, que a gente possa aprovar esse relatório, esse voto de vista, para debater esse assunto que carece, que é caro à cidade, debatendo como essa legislação vai ser aplicada para não ser apenas uma moeda eleitoreira à véspera das eleições, mas que possa efetivamente trazer resultados para a cidade. Vocês acham, sinceramente, vereador para concluir? Vocês acham, sinceramente, vereador presidente, que é 1, 2, 3 semanas ou um mês de debate com audiência pública ouvindo as entidades que vai fazer com que esse projeto mude o curso das invasões que estão na cidade há 20, 30, 40 anos? Vereador Maicon, o senhor já leu o seu voto para concluir? Eu estou concluindo, vereador presidente. Não, o senhor está debatendo, vereador Maicon. O senhor tem que ter a leitura, vereador Maicon. Eu estou concluindo, vereador presidente. Me permita, parece que o senhor quer tirar o pai da forca, parece que o senhor não... Eu não quero, vereador Maicon, é que o senhor, como sempre, descumpre as regras. O senhor tem 4 minutos. Regra, vereador presidente. Vereador presidente, eu estou fazendo voto de vista, vereador presidente. Está há 56 minutos. Mas a gente está falando de um assunto da cidade, vereador presidente. Eu estou desafogando. Ok, vereador Maicon, obrigado por parecer voto de vista do vereador Maicon apresentado. Obrigado, vereador Maicon. Vereador Dalmo Menezes. Senhor presidente, colegas vereadores, nós estamos analisando um projeto de lei que estava na pauta do dia 18 de agosto. Regimentalmente, 8 vereadores apresentaram uma emenda em plenário que foi concedido. Eles saíram de pauta e apresentaram as emendas. Vossa Excelência analisou as emendas e não acatou. O vereador Maicon, regimentalmente, também pediu um voto de vista e fez aqui as suas considerações. Eu acho pertinente o que ele falou, ele levou para outros lados também, quanto à situação da cidade. Acho que isso aí realmente tem que ser levado em consideração pelo município, dessas invasões, dessas situações. Mas a nossa reunião de hoje é para analisar o voto de vista dele. Ou se vota com o relator, ou se vota com o voto de vista. Toda a conversa do vereador, toda a tramitação, toda a conversa, toda a explanação do vereador Maicon, se está ligado ao voto de vista, é uma coisa. O que nós temos que votar é o seu parecer ou o voto de vista do vereador Maicon. As demais coisas podia ser muito bem consensuada ou ser aproveitada nas comissões onde ele passou.
comissão de viação, comissão de meio ambiente, comissão de trabalho, comissão de orçamento. Se não passou, na minha opinião, no voto de vista, foi apenas a alegação que ele fez. Mas temos que ver a conclusão do voto de vista dele e o seu parecer. Então, nós ficamos aqui bastante tempo discutindo, matéria importante, mas temos que se ater, na minha opinião, o voto de vista dele e o seu parecer. Nada mais do que isso. Tudo que ele falou eu acho importantíssimo, mas talvez não seja o momento oportuno de condicionar agora. Então, a minha manifestação nesse sentido. Vamos analisar o voto de vista do vereador Maico e o seu parecer. Obrigado, vereador Dalmo Menezes. Senhores, vou passar agora a ler o parecer, o voto de vista do vereador Maico foi apresentado, fazendo alguns diligência externa e interna, e passo a apresentar aqui, que foi apresentado, vou fazer uma breve leitura do voto do relator, né, que é o parecer apresentado na semana passada. Aqui o relator é este vereador, que passa a ler o seguinte: conforme disposto no artigo 1º da emenda apresentada, o mesmo está retirando a responsabilidade do fiscal de obras sobre o material apreendido, dando assim uma tutela de responsabilidade para a prefeitura. Nota-se que a emenda está retirando a responsabilidade do que já é responsabilidade do fiscal, pois naquele ato ele é o representante do executivo municipal. Quando ocorre a autuação neste ato, o material já está automaticamente de posse da prefeitura. O fiscal não fica com a tutela do produto. Ele apenas apreende e comunica o superior, que autoriza o envio para o depósito ou local similar. Ainda nesse sentido, o artigo 2º suprime o artigo 15 e ao mesmo tempo anuncia que irá ter nova redação, porém não o propõe, o que torna confusa a pretensão dos autores das emendas. Não estando de acordo com as leis complementares federal 095/98, estadual 589/2013 e municipal 631/2018. Nesse sentido, sou contrário às emendas apresentadas em folhas 77 e 78 e voto pela inadmissibilidade das emendas de folhas 77 e 78. Irei colocar em votação o parecer do relator pela inadmissibilidade das emendas apresentadas e o voto de vistas do vereador Maicon Costa. Só chamo a atenção aqui para alguns questionamentos, alguns apontamentos e acusações feitas pelo vereador Maicon Costa. Chamo a atenção o seguinte, que regimentalmente não tem nenhuma obrigação regimental após o envio do substitutivo global que seja enviado para a Procuradoria da Casa, ou seja, o relator da CCJ envia se achar necessidade, tendo ele garantias da análise do projeto, ele pode fazer sem envio para a Procuradoria, por isso não foi enviado. Tá? O projeto não está tramitando em regime de urgência. O que estamos cumprindo hoje aqui não é prazo de urgência, e sim prazo estabelecido regimentalmente, que determina 5 dias úteis para a análise das emendas na CCJ. Tá? E o vereador Maicon aqui relatou, dizendo que este relator fez análise do mérito e não da constitucionalidade da legalidade. O vereador Maicon basicamente analisou e fez todos esses apontamentos aqui, analisando o mérito, apontando o mérito e não discutindo a constitucionalidade da legalidade da matéria. E além disso, fez toda uma historinha bonita aqui, mas fez voto de vistas anteriormente na CCJ e não apresentou nenhum questionamento apontado por ele aqui. Então, eu vou colocar em votação o parecer e o voto de vistas, consultando o vereador Dalmo Menezes. Está em votação o parecer e os votos de vista. Vereador Dalmo, só um minuto. Vereador Dalmo. Acompanhe o relator. Obrigado, vereador Dalmo. Vereador Renato da Farmácia. Está me ouvindo, presidente? Estou ouvindo, vereador Renato. Acompanhe o relator nessa importante matéria. Obrigado, vereador Renato. Vereador Celso Sandrini.
não há oportunidade de discutir os pareceres. Eu quero discutir os pareceres. Se é um ponto de vista, é um voto do relator, eu não posso, porque o senhor não abriu para discutir. Eu abri anteriormente, terminou a leitura. Não, eu me inscrevi. O Dalmo estava falando e eu estava aqui me inscrevendo antes dele terminar. Não vi, vereador Celso, eu estava acompanhando as câmeras, eu não vi manifestação Mas sua. como? Mas isso é normal? Como é que pode? Eu estou aqui com a mão aqui o tempo todo levantada, só para discutir. Para discutir, eu vi a fala do vereador Dalmo. O senhor pode fazer apontamento, vereador Celso? Não, eu quero discutir os pareceres, o senhor fez a leitura. Ele tem o tempo para discutir, vereador presidente. Ele está com a mão levantada um tempão. O senhor truculento da maneira como é sempre. Não o tempo para discutir. O senhor é uma vergonha. O senhor é uma vergonha para Florianópolis, ô vereador Miltinho. Eu sei que é o atrasado, eu sei que é um horário difícil para todo mundo aí, eu sei. O Renato está trabalhando. Eu sei que é difícil. Mas foi esse o horário que o senhor estabeleceu e, infelizmente, eu queria discutir o parecer, da minha opinião. Fazendo aqui só para voltar, não está nem tempo. Vereador Celso, infelizmente, se o senhor quiser fazer o apontamento aqui, nós já começamos o processo de votação. Eu não tenho como interromper o processo de votação regimentalmente. Ô, presidente, você está sendo truculento. Você está tolindo o direito à fala do vereador. Poxa. Vereador Celso, lhe peço desculpa, mas realmente de coração não lhe vi. Não havia problema nenhum lhe abrir a palavra, presidente. Isso daqui não é um tribunal? O senhor pode voltar atrás, já que o senhor não me viu? O senhor saiu da tela e aí não me viu, claro. O senhor estava prestando atenção em outra coisa, não sei. Mas como é que não ele está no celular, vereador Celso. Ele não consegue ver. A tela do celular não permite ver tudo. Vereador Maico, o senhor é um mal educado, vereador Maico. Mal educado é o senhor. Eu prefiro ser um Pedro que explode que um Judas traidor da cidade. É um mal educado. Vende por 30 moedas. O senhor se vende por 30 moedas. Presidente. O senhor é uma vergonha. O senhor é uma vergonha. Câmara. Presidente. Se espelhe no vereador Gui Pereira. O senhor não quer me dar a palavra? TV Câmara. Vereador Gui Pereira, não é presidente dessa comissão, vereador Miltinho? Comissão? Ele dava a palavra mesmo. Vocês e fecha o microfone. Ele dava a palavra mesmo que não concordando, vereador Miltinho. Ele dava a palavra. Presidente, o senhor está ouvindo, por favor? TV Câmara, obrigado. TV Câmara, só abre para mim o microfone de quem eu pedi, por favor, TV Câmara. Retorna para mim, vereador Celso, por favor. O vereador Celso só precisa abrir aí, por favor, vereador Celso. Ligar para poder falar. Obrigado. Só pode continuar a votação aí. Obrigado, vereador. Não, vereador Celso, eu quero aqui, eu estou reconhecendo que não vi. Vereador Celso, eu abri para o senhor para a gente conversar, vereador Celso. O seu microfone está fechado. Abre para o vereador Celso para conversar com ele, por favor. Eu já abri, agora é ele que tem que autorizar lá abrir o próprio microfone. O senhor consegue abrir para a gente conversar, vereador Celso? Presidente, posso dar uma opinião? Posso dar uma opinião? O Gui Pereira que está falando, posso dar uma opinião? Pode falar, vereador Gui. Acho que pode abrir a discussão dos pareceres. Não? Vamos deixar todo mundo falar, ouvir. Não, depois sim, a gente volta no final. Regimentalmente não, mas eu vou colocar, isso que eu estou pedindo para abrir para o vereador Celso. Eu ia propor aqui, fazer um requerimento de suspensão da votação, para reabrir a discussão para o vereador Celso, que realmente eu não tinha visto, poder falar e a gente retornar a votação posteriormente. Esse era o requerimento que eu ia fazer, mas o vereador Celso fechou o microfone e ele não consigo falar com ele. Vereador Celso, eu vou requerer o pedido de suspensão da votação para abrir a palavra ao senhor e, mais uma vez, eu lhe peço desculpas que eu não vi o senhor com a mão levantada, vereador Celso, mas eu quero aqui abrir, colocar em votação, todos de acordo, permaneçam. Ok, vereador Celso, então está com o senhor, está suspensa a votação para o senhor se pronunciar sobre o parecer e o voto de vista, vereador Celso. Bom, senhores vereadores, boa tarde a todos. Sei que é um horário difícil, não para nós, porque nós somos muito bem pagos para estar aqui. Primeiro é essa questão. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o processo de regimental foi invocado pelo senhor,
regimento interno e tudo mais, com relação a esse projeto, o senhor faz umas colocações dizendo que a emenda em plenário como se fosse uma coisa que nós estivéssemos cometendo um crime que não tivesse previsto no regimento interno. Eu não sei mais do que ninguém e muita coisa ainda vou ter que aprender. Algumas não vou ter mais tempo porque vou sair no final do ano. Agora, é incrível uma coisa dessa, quando a pessoa faz uma acusação, porque os vereadores, o senhor fez a acusação, que nós fizemos uma emenda em plenário. E o vereador Marcos fez aqui um voto de vista. Né? Realmente, bom que essa discussão não fosse no voto de vista, mas, de qualquer maneira, aperfeiçoamento de matéria cabe em quanto tempo? Eu muito me admiro que o vereador Dalmo fez aqui, dizendo que foram fatos relevantes o que o vereador Marcos apresentou no seu voto de vista, tem que ser considerado, mas vota contra. Então, o que eu acho aqui, e essa comissão também, dias atrás, essa comissão se chama Constituição e Justiça. Eu nunca entendia o que era questão de justiça, até que, subjetivamente, teve um projeto esses dias que o senhor disse que era um senso de justiça, né? O senhor que achou que era senso de justiça. Então, eu quero invocar o senso de justiça que o senhor falou. Um projeto desse, que não passou pela comissão, pela assessoria de engenharia, um projeto que tem tudo a ver com esse tema. E nós, num pedido de vista encaminhado pelo vereador Mário, para retornar para a Procuradoria e para a assessoria de mérito, que é de engenharia, meu Deus do céu, olha, eu tenho muita predisposição para votar a favor desse projeto. Muita. Sinceramente, dificilmente eu não vou votar a favor desse projeto. Na segunda-feira, quando eu for, dificilmente eu não vou votar. Né? Pela questão da ocupação, de tudo que foi colocado aqui, que esse projeto pretende. Portanto, eu estou totalmente desarmado, acho interessante o projeto. Agora, aperfeiçoar o projeto, não tem problema nenhum. O vereador Dalmo aqui corrobora agora com o que eu estou falando, diz que são fatos importantes. E pedir um parecer de vista para voltar para a assessoria de engenharia e para casa, e dentro da Casa Legislativa, para uma semana, ou um pouco mais, a assessoria se manifestar e a Procuradoria, não com relação às emendas, né? Já não foi feito lá, mas no caso das emendas, até vale da assessoria de engenharia, né? Valeria, não vale de um projeto que vale da assessoria. Eu acho que é só uma questão de prudência, mais uma semana. O meu voto não é para sobrestar o projeto, para não votar agora. Não, eu acho que tem que votar. Apesar de eu sei, assim, um pouco no seio, por que isso veio agora, aos 47 do segundo tempo, está mais olhando com a pesquisa que saiu agora, eleitoral, dessa semana, realmente preocupa. Né? Preocupa, porque tem que ter matéria na mídia. Mas eu não tenho nem pretensão mais eleitoral. Né? Eu só queria que pudesse a assessoria de engenharia dessa casa analisar esse projeto. Ele só ia contribuir, porque o cidadão que está lá, que estava, que está, são servidores de carreira, não tem interesse político nenhum, diferente de nós todos aqui, que nós trabalhamos em cima de questões políticas. Né? Era só isso. Então, eu voto favorável já adiante. Nem precisa mais me perguntar, para o senhor não perder tempo comigo, já vou votar a favor do relatório do Mike. Por favor, senhor, não perca tempo mais comigo. Obrigado, vereador Celso. Peço para que feche a assessoria TV Câmara, que feche os microfones. Vereador Maicon Costa está com o microfone. Questão de ordem, vereador Maicon? Questão de ordem, vereador Maicon, rapidamente. Eu fiz a apresentação do voto de vistas e o senhor fez a apresentação do relatório. E o senhor fez a discussão do relatório comparativo com a discussão do voto de vista, posteriormente a mim. Então, eu também tenho o direito regimental de discutir a matéria, para convencer os meus pares. O senhor já tinha escutado a apresentação do parecer na semana passada e o senhor já tinha conhecimento de toda agora. Eu tenho regimentalmente. Fecha para mim o microfone do vereador Maicon Costa, por favor. Obrigado, assessoria. Vou retornar aqui à votação, já com o voto do vereador Celso Sandrini no parecer do vereador Maicon Costa, no voto de vista do vereador Maicon Costa, vereador Dalmo Menezes num parecer do relator, vereador Renato da Farmácia no parecer do relator. Consulto o vereador Guilherme Pereira. Eu voto com o relator.
Obrigado, vereador Guilherme Pereira. Então, temos 4 votos no parecer do relator e 2 votos no voto de vistas, vereador Celso e vereador Mike. Senhores, o parecer pela inadmissibilidade das emendas foi aprovado e fica aqui o registro dos votos. Não tendo mais nada a tratar, encerro a presente reunião convocando uma ordinária para terça-feira da próxima semana. Obrigado a todos e uma boa tarde.